Capítulo 10. A escuta que cura e o teatro da loucura. No século XVII, Erasmo de Roterdã dizia que existem dois tipos de pessoas: os loucos sábios, que sabem que a vida é uma loucura na qual as pessoas dizem uma coisa e pensam outra, e que nós representamos nossa própria comédia ou tragédia pessoal para um auditório imaginário. A vida é uma loucura feita de ilusões e o domínio que acreditamos ter sobre nós mesmos e nosso corpo é enganador, um teatro de som e fúria que nada significa, como disse Shakespeare. Nossas crenças em princípios mais sólidos se desmancham no ar da vida prática. Ocorre que há um segundo tipo de pessoa, os loucos loucos. Estes não sabem que a vida é uma representação, que somos confusamente atores e personagens, diretores e roteiristas de nossa própria vida. Os loucos são os que acreditam em si mesmos, que amam seus personagens mais do que a si mesmos, pois eles se transformaram sem saber em personagens de si próprios. O palhaço é um louco sábio que sabe que toda a vida é uma loucura e tenta tirar as pessoas das suas próprias loucuras loucas. Nossa loucura é o outro nome que damos para a vulnerabilidade, condição essencial e matéria-prima de nosso trabalho, mas também meio e caminho para que algo diferente seja criado. Escutar o outro é concorrer para que sua loucura produza algo mais e além de mais loucura. Ora, ninguém confronta a sua própria loucura em estado de conforto e segurança. Isso é sempre um passeio pelo lado escuro da força. Um passeio que envolve, do ponto de vista da prática da loucura, uma espécie de trabalho da dúvida e da incerteza. Onde a certeza prospera, o palhaço psicanalista trará a dúvida, e onde a dúvida prevalece, o palhaço psicanalista trará a incerteza. Esse movimento de equilíbrio e desequilíbrio envolve passagens mais ou menos regradas do modo de competição ao modo de colaboração, como será apresentado no capítulo 28. No cinema ou no teatro, na literatura ou na dança, esse movimento segue uma regra geral, que é a da tensão-distensão, aumento de suspense ou desenlace, incremento de angústia, indeterminação ou ressurgimento de tranquilização. Na prática da escuta, isso está coordenado primeiro pela arte de dosar o silêncio e encontrar a justa posição de escuta, e depois pela arte de colocar perguntas. Quem escreve roteiros enfrenta um dilema estrutural. O que devo fazer a cada momento? Desenvolver o personagem, descrever sua vida interior, sua biografia, seu trabalho de memória, ao modo de Proust em Busca do Tempo Perdido, e de aprofundamento que investiga quem é o personagem, ou então retratá-lo no interior de uma ação, uma batalha ou um romance, tomando decisões e desenrolando acontecimentos que mostram como o personagem age, ao modo de Star Wars. Focar no personagem aprofunda o eixo vertical da história. Focar na ação privilegia o eixo horizontal da narrativa. Na técnica de improvisação teatral, os dois principais movimentos são expandir, eixo vertical, e avançar, eixo horizontal. Cabe aos autores e improvisadores ao vivo escutarem o que a cena está pedindo. Se realmente estiverem conectados com o aqui e agora, a hospedagem, saberão quando é a hora de colocar uma ação para avançar a cena ou estender o momento aprofundando os detalhes, dando um respiro para a plateia se reposicionar ou digerir os acontecimentos. Quando sentimos que a conversa está parada demais, é porque a relação do personagem com outros personagens e situações não evoluiu. Quando sentimos, ao contrário, que as coisas se passam depressa demais, às vezes produzindo uma sensação de superficialidade, é porque estamos muito concentrados no eixo horizontal da narrativa, e provavelmente a plateia deve estar sedenta por descobrir qual será o próximo capítulo ou cansada de tanta correria. A luta entre representação e apresentação remonta aos antigos tratados de retórica e os primeiros discursos sobre a arte. Pode assumir trajetos inesperadamente complexos quando pensamos no diálogo de sedução entre amantes em potencial, uma situação onde poderíamos ficar indefinidamente verticalizando nossos afetos e emoções. Mas é por isso que todo romance que se preze intercala estes momentos fechados dentro de nossa própria bolha de amor com a intrusão de um vilão ou problema inesperado, a luta contra um inimigo comum
ou a aparição de inquietações internas insuspeitas. Não é por outro motivo que um dos primeiros romances modernos de chama-se Ligações Perigosas, uma maneira moderna de ler nossas experiências de conflito e sofrimento é causando e acusando uma separação entre a forma como representamos o mundo, os outros e nós mesmos, e a forma como agimos sobre o mundo, sobre os outros e sobre nós mesmos. Por isso, a escuta também é a arte de nos tornarmos outros para nós mesmos e deixar que o outro se torne um habitante de nós. Na arte da escuta, estamos sempre hospitaleiramente equilibrando e desequilibrando nosso interlocutor, medindo, procurando e tateando o ponto no qual o conflito se mostrará mais interessante e produtivo. Na clínica, o ponto máximo dessa parte é a interpretação. Na arte do palhaço, é o ponto imediatamente anterior ao desenlace da cena. O ponto máximo de suspense e de preparação da surpresa envolve alta capacidade de reter o silêncio e de trabalhar com o vazio, de preparar a hospitalidade para a chegada do estrangeiro inesperado, mas também o momento no qual a loucura, como jogo entre o sentido e a falta de sentido, dará sua palavra. Há três grandes imagens que encontramos frequentemente na literatura para descrever o que se passa em uma psicoterapia: o teatro, a viagem e o jogo. Há ainda uma imagem que parece sintetizar estas três, que é a imagem da guerra, com perdedores e vencedores, que envolve sair do seu território ou invadir o território alheio, assim como compõe-se de uma série de movimentos táticos e de estratégias para enganar o adversário e criar uma situação política ou belicamente interessante para um dos lados. Tanto o teatro quanto o jogo e ainda a viagem são práticas que envolvem etapas ou regras, roteiros ou preparações. Quando Freud inventou a psicanálise, ele inspirou-se no teatro grego, nas tragédias em particular e na experiência da catarse como abreação dos afetos. Revivendo o que se passou e reacomodando os afetos com as ideias muito de nossa experiência de vida, encontra sua cura. Essa lição está na origem das psicoterapias em geral. Elas funcionam porque nós pensamos e analisamos nossa própria vida como se estivesse diante de nós, num laboratório, mas curam ainda mais porque vivemos uma experiência com o terapeuta. Uma experiência de confiança e entrega, mas também de dúvidas e antagonismos que se repetem como se estivéssemos em um teatro no qual o protagonista e coadjuvante não sabe de antemão qual é o roteiro. Podemos olhar para a situação de fala e escuta com as três primeiras imagens em mente. Nelas, o estar junto, ou seja, a qualidade do encontro, tende a ser mais importante do que meramente chegar ao objetivo pretendido. Aliás, quando o sujeito quer muito chegar ao fim do jogo, é porque a situação não está tão legal assim. Certa vez, atendi um jogador de tênis que tinha um problema em concluir suas partidas. Ele chegava em posição de grande vantagem no jogo, mas na hora no último ou do penúltimo game, algo acontecia e ele começava a jogar pior e a arriscar bolas desnecessárias, o que invariavelmente tornava a partida mais difícil e às vezes levava a derrotas inusitadas. Trocamos muitas bolas até que ficou claro que ele era um jogador em tanto incomum para um profissional, pois ele realmente gostava de jogar. Não tinha entrado ainda naquele esquema tão massacrante de jogos e treinos e viagens que destrói a relação de tantos bons jogadores com o esporte que inicialmente amavam. Mas esse tenista gostava tanto de jogar que não queria ver o jogo acabar. Se ele ganha, a partida se encerra. Ele tem de ir para o vestiário, falar com pessoas, e o tênis, que é bom, termina. Portanto, por que não alongar um pouco a coisa que estava tão legal? Agindo assim, ele se coloca em risco, mas o caso nos mostra como o processo pode ainda ser mais importante do que o produto. Inversamente, muitos jovens terapeutas têm dificuldades com o início de tratamento porque querem concluí-lo rapidamente. Dizem coisas que são verdadeiras, urgentes e valorosas, mas fora do tempo em que o outro pode escutar, ou pior, sancionando em demasia a gramática da situação em torno da avaliação problema-solução. A rápida solução de um problema local pode ser o desperdício franco de uma ocasião para entender como aquele problema é um fragmento que revela algo estrutural muito maior e muito mais importante. Portanto, se antes de investir contra o problema tivéssemos examinado, viajado pela paisagem subjetiva onde ele acontece,
teríamos ganhado mais. Ademais, a aceleração da fórmula avaliação problema-solução cria um problema subsidiário, que é o fechamento da escuta. Tudo passa a girar em torno de demandas e da solução de demandas, à medida que elas vão sendo resolvidas. Isso pode ser muito bom para a empresa, mas é péssimo para as pessoas que se sentem vazias, mecanizadas, funcionalizadas como máquinas de desempenho. Saber jogar ou brincar é importante para se tornar na arte da escuta, mas o teatro também é. Trivialmente, criticamos alguém que encena, dramatiza ou que se apresenta como condutor impessoal de um papel, como um ator, do qual temos a impressão de falsidade. Contudo, isso é apenas uma forma de dizer que aquela pessoa está praticando de uma forma muito mal o teatro social, deixando transparecer uma relação pouco congruente entre o ator e o personagem, ou ainda com interrupções do diretor da peça ou do autor do roteiro no meio da encenação. Escutar o outro implica alguma capacidade ou esforço para fazer o papel que exige ou pede. Ora, quando alguém fala, este alguém vai construindo o mundo, com seus pressupostos, com sua história e com seus futuros possíveis. Neste mundo há um palco, e no centro do palco está o protagonista que estamos a escutar. Por isso, quando vamos entrar em cena, é preciso calcular, ainda que seja uma estimativa de afetos e afinidades, de que lugar vamos participar daquele mundo. É preciso entrar nele com cuidado e respeito, como quando entramos na casa de um desconhecido. Esse é também o desafio de um bom mestre de palhaços: criar um universo seguro de pesquisa para acolher o mundo que o outro lhe apresenta. Um picadeiro hospitaleiro e hospitalar, o necessário para que seus aprendizes consigam acessar ao menos uma centelha genuína de si mesmos, escutem essa descoberta e consigam compartilhá-la com a plateia. Roberto Benigni, protagonista e diretor de A Vida é Bela, diz que um palhaço interpreta a si mesmo. Ou seja, o mestre de palhaços não deve medir esforços para que no final da jornada, e cada viagem é sempre única e sem GPS, o seu aprendiz, no meio do picadeiro, não seja apenas um ator, mas um palhaço. Capítulo 11. A escuta hospedeira. Muitas pessoas perguntam como é possível modificar a vida de alguém indo a um psicanalista e simplesmente falando durante 1 ou 2 horas por semana. Que eficácia isso teria contra o maquinário longo e dolorosamente construído de hábitos, rotinas e atitudes? Como falar para alguém pode mudar conflitos e solucionar sintomas? A pergunta é razoável, mas supõe que nos transformamos por comunicação e esclarecimento das causas dos problemas. De fato, um pequeno encontro por semana seria inócuo e pouco potente, a não ser que consideremos que os mais essenciais eventualmente não acontecem ali, mas fora da sessão, quando os pacientes pensam e elaboram e, por fim, escutam o que foi dito. O momento em que a ficha cai, tecnicamente falando, o momento do insight, que seria a iluminação ou a percepção de si, frequentemente acontece quando menos esperamos. Insight no alemão vem do verbo sehen, que significa ver. Insight é tanto a vida interna de si como uma vista, uma paisagem de si que delineia, uma imagem que se forma. No seriado do Dr. House, um médico rabugento resolve casos difíceis ao modo de Sherlock Holmes, só que desta vez seu auxiliar chama-se Wilson e não o Watson. Na maior parte dos episódios, a solução vem quando ele está em um contexto totalmente diferente da investigação médico-diagnóstica e uma associação de ideias ou uma fala fortuita o leva à hipótese correta. Assim também é na experiência da escuta clínica. Muitas das coisas que convidamos nossos pacientes a escutar já foram ditas por muitos de seus amigos, cônjuges, chefes, professores ou figuras fortuitas da sua história, às vezes até mesmo por figuras imaginárias como heróis literários. Ocorre que é difícil encaixar o que a gente já sabe com outras formas de saber que parecem impossíveis para quem está preso em um problema ou um circuito de fechamento para a experiência ou para o outro. Por isso, o psicanalista Jacques Lacan dizia que o mais importante na escuta é não compreender cedo demais e não tentar compreender tudo. O bom escutador é um fingidor que finge tão completamente sua tolice que chega a fingir a ignorância que deveras experimenta. Poderíamos dizer até mesmo que verdadeiros líderes não são os que sabem de tudo, mas os que conseguem colocar no centro de sua experiência com o outro uma espécie de não saber.
É porque eles não sabem exatamente como agir que se orientam para pedir ajuda, que criam grupos de trabalhos para si, aos quais respeitam genuinamente, pois sabem que depende de cada qual para chegar a algum lugar. Um líder escutador tem por contraste o líder que fala, o condutor e maestro que, com seus longos discursos e com sua atitude em geral controladora, dirige as pessoas, mas não o processo. Descobrir talentos e oportunidades não é uma operação comercial de escavação e garimpagem, mas uma prática pela qual nos tornamos hospedeiros de um saber que não nos pertence e que nos proporciona satisfação em compartilhar. Uma gestão hospedeira se interessa pela multiplicação dos processos e dos meios tanto quanto pelos resultados e pelos fins. Do mesmo modo, Freud considerava o psicanalista como alguém que não devia ficar procurando a cura a qualquer preço. A cura vem por acréscimo, ela é uma espécie de bônus por um processo bem feito. Como o riso que os palhaços buscam, que não é um riso que vem no desfecho de uma boa piada, mas outro, carregado de outra dimensão e qualidade. Um riso que celebra e simboliza tudo que foi vivido antes do riso e que é mais importante do que ele em si. Disse que um bom hospedeiro é vetor de uma doença, uma espécie de mosquito transmissor de um vírus, que muitas vezes não o afeta particularmente. Notemos que, para fazer essa função, ele precisa estar em contato com um indivíduo e depois com outro. A lógica do contágio é também a lógica da separação. Isso tem uma tradução específica na estrutura do encontro e se traduz pela pergunta: quando acabar? Pensando nesse problema, Lacan desenvolveu a técnica das sessões de tempo variável. Não mais 50 minutos ou meia hora, mas sessões que duram conforme a lógica da situação de escuta. Sessões que têm por objetivo colocar o sujeito para reverberar o que foi dito, fora da sessão. Em vez de passar um tempo falando e depois esquecer tudo para retomar na semana seguinte, é preciso colocar o sujeito para trabalhar, fazê-lo sonhar, trazer lembranças e entrar em um estado de associação a partir do qual certas soluções lhe chegarão como um momento de descoberta do criminoso dos romances de detetive. Claro que nem sempre o corte que impulsiona o trabalho dá certo, por isso dizemos que a situação de escuta é uma situação de risco. É como contar uma piada, no caso dos palhaços. Tudo pode estar favorável, a plateia está ali, mas as palavras às vezes saem no tempo certo ou não saem da forma correta ou na entonação certa, com uma carga de afeto certo, e outras vezes dá certo. Navegar é preciso, escutar não é preciso, embora sempre necessário. Muitas vezes, o enigma remanescente de uma sessão torna-se trivial ou irrelevante na sessão subsequente, mas ao longo do tempo percebemos que acontece uma espécie de transmissão, não só da forma de pensar e de descobrir, mas na arte de escutar. Por isso dissemos que alguém que passou pela psicanálise tem a condição fundamental e insubstituível para se tornar psicanalista. Capítulo 12. Diálogo, elogio ou julgamento. O prefixo grego dia representa e apresentado em diálogo, remete a atravessar, como um diâmetro. A linha ou medida que atravessa o círculo. Logos do grego, conhecimento ou significado, mas também discurso e razão. Assim, diálogo quer dizer o significado que atravessa. Dialogar é, portanto, empenhar-se para que o significado do que o outro diz e do que o outro sente chegue até você. Nosso entendimento comum identifica muito a escuta com o diálogo. Quando há diálogo, as pessoas se escutam, colocam-se no lugar do outro e fazem a palavra passar de um lado para o outro, de tempos em tempos, o que os linguistas chamam de passagem de turno. Tem gente que quer ficar com a bola só para si, prejudica o diálogo porque não passa o turno. Tem gente que se assusta quando está com a bola, por isso fala para se livrar dela, nem sempre respeitando o tempo e a extensão do que queria dizer, o que também prejudica o diálogo. Há outras pessoas que, enquanto o outro está com a bola, saem da situação, ocupando-se com falsas interjeições, quando em verdade não se dedicam a receber com cuidado e atenção o que o outro está falando. Tudo se passa então como se já soubesse o que o outro vai dizer. Vemos assim que, ao contrário do senso comum, um bom diálogo acontece quando as pessoas não se entendem perfeitamente, ou seja, quando se estranham dizendo o que dizem ou estranham o que o outro disse. Um erro de principiante na arte da escuta é achar que quando estamos escutando ao mesmo tempo nos comunicamos perfeitamente
em uma espécie de conexão pela qual as palavras se tornam previsíveis, prescindíveis, porque a informação flui por uma espécie de canal mental de circulação direta. Ao contrário, nessas situações, o que muito frequentemente acontece é cada um aceitar, cuidar e trocar turnos em volta do mal-entendido. É por isso que um psicanalista como Jacques Lacan dizia que o equívoco é a essência da comunicação. Quando não há equívoco, não há escuta. Isso não ressoa perfeitamente como a arte do palhaço das suas trapalhadas, equívocos e desentendimentos? Vamos imaginar uma situação. Você adora cães e, batendo papo com alguém, essa pessoa diz o contrário, que ela os detesta. A partir do seu referencial, provavelmente você vai julgá-la com os mais variados adjetivos: insensível, chata, desumana, etc. A conversa pode acabar por aí, mas você pode optar pelo diálogo e perguntar por que ela não gosta de cachorros. E então ela te explica que quando tinha 3 anos, o cachorro da vizinha mordeu na perna e ela levou 20 pontos. Neste exato instante acontece o diálogo, ou seja, o significado do não gostar te atravessou, evitando que você, que já estava julgando o outro por chatice e insensibilidade, evite sentenciá-lo injustamente. O diálogo traz para o tribunal interno, antes composto somente pela sua promotoria e por um juiz não muito imparcial, você mesmo, a parte que faltava no julgamento, a voz do outro. Escutar o outro presume que ele possui suas razões, seus motivos e está determinado por certas causas. Você não consegue se impedir de julgar? Então, o faça bem feito. Observe que nos tribunais o réu sempre tem o direito de apresentar sua versão. Se você quer manter o julgamento no horizonte, que tal levar em conta o ponto de vista do outro? A maior parte dos julgamentos e dos juízos que firmamos são mais rápidos do que deveriam, mais reativos e, portanto, mais defensivos. Uma variante importante do diálogo é o debate. Do francês antigo, débattre significa lutar, junção do prefixo de, ou seja, complementar o battre, que é bater e golpear, como embrater, bater contra cavar. A etimologia da palavra diz tudo. Debater é lutar, golpear, bater completamente. Esse modelo de conversa supõe, portanto, que o outro é um adversário, um oponente que precisa ser derrotado. Em várias e vésperas de eleições, nunca assistimos na TV a um diálogo de candidatos, em que eles pudessem trocar experiências e aprender uns com os outros, visando um bem maior, o que sempre será o coletivo. O que vemos é um ringue em que um candidato provoca, golpeia o outro, visando o bem individual, que é a sua eleição. Em algumas culturas competitivas como a nossa, esse é o modo de conversa vigente. Gastamos boa parte da nossa energia no esforço por convencer o outro do nosso ponto de vista, por ter a última palavra, por se sair melhor, por sair por cima. Daí que sejam tão comuns o uso de expressões do tipo: eu vou além, mais que isso, não é bem assim. Associamos o diálogo à cooperação e à reconstrução e o debate ao antagonismo e à competição. Esses dois polos da fala possuem seu correlato em termos de escuta. Há uma atitude mais compreensiva da escuta que se orienta para a construção de sentidos compartilhados e uma escuta mais adversativa, em que o ouvinte atenciona, desequilibra ou descompleta o sentido proposto. Enquanto a escuta compreensiva é vertical, aceitando profundamente o dito como dito, o dado como dado, a escuta adversativa amplia a dinâmica horizontal da conversa. Se a escuta compreensiva explora o assentimento por meio de um sei ou de um entendo, a escuta adversativa introduz um mais, uma adversidade, ou um por outro lado. Quando sentimos que o assunto está prestes a morrer, é possível que falte a diversidade. Quando percebemos que a conversa é infinita e não vamos chegar a lugar nenhum, provavelmente é porque há excesso de adversidade. Um escutador medíocre deixa perceber que todos os elogios e razões que ele atribui ao outro e que te coloca antes de mais são falsos e hipócritas. Um bom escutador encontra razões realmente inusitadas para compartilhar com o outro a própria diversidade, deixando claro que ela é uma contradição que pode não estar acontecendo entre uma e outra pessoa, mas nas coisas em si,
que um e outro têm pontos de vista distintos, mas a própria realidade é indiferente a esses pontos de vista e ela pode ser adversativa para ambos. Se você tem uma tendência para juiz ou promotor, se acha que isso é muito arraigado para ser alterado, considere a possibilidade de exercer sua função com maior rigor, ou seja, escute longamente as provas dos dois lados, os testemunhos, as dúvidas, as evidências da perícia, escute o advogado de defesa, considere o direito de pedir vistas. Revendo todos os passos da acusação, convoque as testemunhas oculares. Acolha todas as informações com todo o tempo e parcimônia científica que o caso merece. Mas, e não dispense as oitivas, como são chamadas as sessões dedicadas a ouvir os envolvidos em um caso. Então, o que estamos vendo é que o julgamento pode ser um modelo metafórico para a experiência de escuta, desde que não identifiquemos com a emissão de pareceres e sentenças, mas com o lento e tantas vezes interminável processo que envolve constituir um advogado, formalizar uma queixa, traduzir essa queixa em uma linguagem pública e universal, estabelecer um foro, convocar testemunhas, criar o diálogo entre promotor e defesa, convocar jurados, especialistas, deixar que eles falem longamente até que, enfim, e depois disso, alguma conclusão emerja. Perceba que o julgamento presume uma estrutura dialogal. Primeiro, fala a acusação, depois a defesa, segue-se a réplica, daí a tréplica. Consulte seus arquivos, fale com colegas e verifique a jurisprudência. Não se esqueça de ler os chamados romances policiais da literatura para comparar casos reais, conexos e exemplos raros que a ficção explorou. Tudo isso para nunca, nunca mesmo, sentenciar antes do devido processo. Capítulo 13. Por que o sapato do palhaço é grande? Uma vez por ano, promovo um processo de 5 dias para investigação da linguagem do palhaço. São encontros abertos a qualquer pessoa, são exclusivos para artistas cênicos. Na verdade, a cada vez os grupos têm sido mais ecléticos: executivos, engenheiros, gente de marketing de recursos humanos, educadores, psicólogos, donas de casa e, sim, atores e palhaços. Logo no primeiro dia, eu já lanço a pergunta: por que o sapato do palhaço é grande? Essa questão é repetida várias vezes ao longo dos 5 encontros. À medida que o grupo vai se sentindo mais livre e confiante, os participantes começam a verbalizar suas respostas. E umas delas são: o sapato do palhaço é grande porque o coração dele é grande também. Ou para ele poder ir mais longe, para ele não se esquecer de sentir o chão, para ele não cair com as bordoadas da vida, para ele não parecer engraçado, ou para ele parecer engraçado, para ele tropeçar e cair, para ele parecer como uma criança. Eu adoro esse clima e adoro observar quanto essas respostas revelam como cada participante vai sendo afetado pelo intenso processo. Só no último dia eu falo qual é a minha resposta. Ela é simples e concreta. O sapato do palhaço é grande porque não é dele. A concretude da colocação guarda uma metáfora. O palhaço simboliza nossa natureza humana, essencialmente despossuída, errante e perdedora. Somos despossuídos tanto porque é assim que vivemos ao mundo, tanto porque as posses que acumulamos ao longo da vida são provisórias. Elas criam nossos papéis e nossas identidades, mas o palhaço e o psicanalista estão ali para nos lembrar de nós e de quem somos, e nada além disso. Dizemos até mesmo que temos um corpo e não que somos um corpo. A lembrança dessa condição de vulnerabilidade é muito importante para definir a primeira condição de abertura para a escuta, que vimos no palhaço e no psicanalista. É uma atitude ética e de política. O primeiro passo para escutar é se despossuir de seus personagens, de suas prerrogativas, de seus direitos, de sua língua, de seu circo neurótico particular. Diante da icônica pergunta sobre o que nós somos, escondemos atrás das tarefas e dos caminhos necessários para termos não apenas bens materiais, mas também simbólicos: roupas, carros, títulos e cargos. Como diz Eduardo Galeano, a sociedade vive num estado de pânico de não chegar a ter o que se deve ter para chegar a ser. De fato, para muitas pessoas é preciso ter muito para poderem se sentir seguras para renunciar ou ceder à função simbólica de possuir. Geralmente, uma vida não é suficiente para ter o necessário para não precisar mais ter. Lembremos que o palhaço faz rir pelo que ele é, não pelo que ele tem. E assim também ocorre com o psicanalista.
mas com um adicional lacaniano. O verdadeiro psicanalista é aquele que trabalha com o seu desser e não com o seu ser. Ou seja, o psicanalista que escuta está mais interessado em ajudar seus pacientes do que em ser um grande psicanalista. Ele está centrado nos seus analisantes, não em si mesmo e nas prerrogativas de saber. Somos também errantes, porque nosso lugar é provisório e precário. Estamos aqui de passagem, como diz a música, e para viajar é preciso sair de si, abandonar nossa cultura e a posição em que nos sentimos seguros e confirmamos nossos personagens e identidades. Somos psicanalistas e palhaços, enfim, perdedores, porque durante nossa viagem vamos inevitavelmente deixando coisas para trás. Projetos, ideias, experiências, amores, épocas na vida e até sonhos. Vamos perder nossa jovialidade, nossos tonos, nossos dentes, nossos cabelos, nossos pais. Se tivermos sorte, nossos filhos é que nos perderão. Não é por outro motivo que Lacan dizia que os psicanalistas são o rebotalho, o resto e o resíduo da sociedade. Parecia estar se referindo também aos palhaços. Só compreendendo e aceitando isso, o aprendiz de palhaço ou de psicanalista conseguirá abaixar as guardas, tirar algumas das máscaras que vestimos no dia a dia e substituí-las pelo pequeno nariz vermelho. Se nada nos pertence, não há o que ser defendido. A consciência disso confere enorme poder àquele que se sabe perdedor. O que tem a perder aquele que sabe que não tem nada? É a partir desse estado que o palhaço exercita sua escuta do outro e do mundo, estado de potência desguarnecida. Estou aqui, inteiro, aberto e disponível. A gente chama a exposição da combinação única que cada um faz com o seu jeito de conduzir a sua errância, de lidar com sua despossessão e de entreter e enfrentar suas perdas por um nome, que se chama vulnerabilidade. Capítulo 14. 7 regras para ser melhor escutado. Na atitude preliminar da escuta, em geral, vale a regra da reciprocidade. Ou seja, se você quer confiança, confie. Se você quer autoridade, atribua autoridade. Se você quer proximidade, ofereça proximidade. Há alguns exercícios que favorecem a experiência de vulnerabilidade e abertura para a experiência, necessários para uma boa escuta. Esses procedimentos permitem que a gente se vulnerabilize, possibilitando que o acolhimento do outro aconteça mais facilmente e que com ele nos tornemos melhores hospedeiros nas palavras dos outros e das nossas próprias. Tais procedimentos estão baseados na aplicação deste princípio geral de reciprocidade ao campo da fala e da escuta. Número 1. Falar em primeira pessoa. Número 1. Falar em primeira pessoa. Nada de começar por a gente acha, nossa empresa pensa ou nós ficamos com a impressão. Primeira pessoa é eu, no singular. Eu achei, eu fiquei com a impressão. A vulnerabilidade começa por assumir para si e não sumir de si. Falar em primeira pessoa é um antídoto natural para um terrível vício dos não escutadores. Falar pelo outro, colocar palavras em sua boca, antecipar sentidos, conclusões por procuração e intenções supostas. Sem contar que apropriar-se das palavras que o outro teria dito ou antecipar intenções nos outros é uma forma de violência e de intrusão indevida sobre o silêncio dele. Falar pelo outro, tomar seu lugar de fala, desautoriza e minoria o seu interlocutor. Ao privá-lo de suas próprias palavras, você o silencia no sentido de amordaçá-lo. É possível que, a partir disso, a conversa se torne um conjunto de correções irritantes da parte a parte, como, por exemplo, não ponha palavras na minha boca, não foi isso que eu quis dizer, não é isso que está em questão, não é isso que importa. A pessoa começa a se defender de você e não só do que você diz ou pensa. Preste atenção. Se algum dos envolvidos na situação de escuta está começando reiteradamente suas frases com um não, algo está errado na estrutura da brincadeira. Experimente mudar o sentido do discurso ou criar um silêncio de ruptura ou reinício de conversa. Fazer isso ajuda a assumir a responsabilidade sobre o que se sente. Por exemplo, você pode afirmar: estou triste porque você viajou, deixando no ar que o outro criou um estado desagradável para você. Em vez disso, a formulação poderia ser: estou triste porque eu necessito me sentir seguro e sua viagem me desestabilizou. Sobre a primeira situação, você não pode agir muito, é o outro quem tem que voltar de viagem, enquanto isso você vive a ausência dele passivamente.
Ao contrário, no segundo caso, você tem uma tarefa pela frente: como virar-se com uma vida em que o outro não está com você. Dessa vez, o desafio exige uma resposta ativa e implicada. Na primeira situação, você é vítima. Na segunda, protagonista. Número 2. Responsabilidade com o que se diz. Qualquer situação compreende algum grau de implicação de cada um dos envolvidos, mesmo que seja implicação no cuidado consigo e com os outros. Se numa determinada ocasião você acha que errou, diga: eu errei. Repare que depois de errei vem ponto final e não abominável mais. Culpar os outros é frequentemente um sinal de que não estamos conseguindo reconhecer nossa própria implicação e ou responsabilidade no curso dos acontecimentos. Um dos piores tampões da escuta é a tendência à comunicação em espelho. Toda vez que você sentir que está falando com um espelho que só devolve de forma invertida o que você falou, pare e volte para o início da conversa. Confie que todas as situações têm pontos de ruptura e recomeço. Perceba também que há conversas que, uma vez começadas, tenderão a se reproduzir mais uma vez, em todos os seus detalhes irritantes e sórdidos. Quando você se perceber capturando no espelho, não hesite em sair. Dê-se uma pausa, interrompa a situação, peça para voltar ao assunto no dia seguinte. E desta vez, não deixe que aquela conversa recomece. O principal vilão que nos leva à inconsequência com o que dissemos é nossa tendência a falar o que o outro quer ouvir. E dizendo o que o outro quer ouvir, o que a situação exige, o que a rotina impõe, vamos nos acovardando. Assim, vamos também embrutecendo e empobrecendo nossos medos de dizer. Ao final, sentimos que só estamos fazendo o que o outro nos faz fazer e renunciamos, quase sem saber, à liberdade oferecida pela linguagem. O tempo é o segundo vilão que nos convida à irresponsabilidade com o que dizemos e o que foi dito naquela hora, naquela circunstância, naquele afeto, que pode ou não ser toda a verdade no momento seguinte. O te amo para sempre pode não resistir à ressaca do próximo dia. Como suportar, então, que não somos nós mesmos, que as palavras têm a ver com aquele tempo e que o tempo muda e logo depois nos tornamos outro? Número 3. Exponha o que se sente. Expor com sinceridade o que se sente, mesmo que sejam afetos menos nobres, ajuda a sustentar a posição de autor, sem que esta seja tomada pela reflexibilidade imaginária em espelho. Lembre-se, qualquer coisa pode ser dita para qualquer um, desde que encontremos as palavras certas e tenhamos o tempo necessário. Evite começar uma frase por você. Evite descrever, atribuir ou colocar intenções, ideias e desejos no outro. Em vez disso, fale de si, sinceramente, sempre que possível. Discorra demoradamente sobre suas impressões sobre o outro. Faça uma dieta de sua tendência telepática. Se você não consegue, ao menos evite a sequência na qual você descreve a mente alheia seguida de um qualificativo ou uma extensão temporal do tipo você sempre, ou toda vez você. Trazer o foco para você, quer dizer, para o pronome eu, contribui para diminuir a pressão sobre o outro, criando um espaço para que ele possa continuar te escutando. Mas expor o que se sente não é levar ou lavar a alma, um esfrega-esfrega afetivo que teria a função de justificar qualquer atitude. Partilhar sentimentos é manter-se fiel ao fato de que eles são mais bem vividos quando não têm a função catártica de nos desfazer do seu peso interior. Expor afetos não é o mesmo que vomitar emoções ou obrigar o outro a vivê-los compulsivamente da mesma maneira que você. Se estiver precisando de uma sessão de descarrego, de botar os bofes para fora, de gritar, espernear, xingar até as paredes, melhor que seja com alguém não envolvido com a questão. Para isso, que servem os amigos, os padres, os psicanalistas e os palhaços. Número 4. Cuidado com a denegação. Na introdução, dissemos que este livro não é um manual de regras para aprender a escutar, mas repare que neste capítulo é justamente isso que está acontecendo. Novidade: Freud descreveu um processo que ajuda muito a construir a situação e a escuta, que é chamado de denegação. Sabe aquela pessoa que começa uma frase com não quero te ofender, mas, ou então, não é isso que eu estou querendo, ou ainda, sabe este sonho que eu estou te contando? Pois é, essa mulher no meu sonho, eu não sei quem é, mas tenho certeza de que não é minha mãe.
ou seja, uma negação sem contexto, exagerada ou muito assertiva, pode ser lida exatamente como sentido contrário. Quero te ofender, é isso mesmo que quero dizer. E, no sonho, é minha mãe mesmo. Portanto, quando olhar para uma situação, tente localizar onde está o não que a organiza. Além disso, preste atenção e tente evitar frases que começam por não. Principalmente, perceba quando for a quinta ou sexta vez que você repete um não ou um mais de adversidade quando responde ao seu interlocutor. Portanto, evite começar frases repetidas com a palavra não. Pense naquela pessoa que está sempre corrigindo o que você disse ou substituindo o que você falou por palavras dela mesma, sem alterar muito o sentido que você havia dito. Geralmente, quando essa pessoa diz não, ela está, na verdade, praticando o sim, ou seja, dizendo que não para suas palavras e se apropriando do sentido como se fossem dela. Não para você, sim para ela. É assim que aquela sua brilhante ideia acaba sendo apresentada como uma solução original do seu chefe e ele nem percebe. O truque para identificar a denegação está na aparição de uma ênfase desnecessária ou uma reatividade defensiva. Ou seja, ninguém está sendo X, mas a pessoa escuta X, mesmo assim. É pela força exagerada ou pelo deslocamento de contexto que se percebe quando estamos em denegação. Quando isso acontece, é melhor mudar de posição de escuta, pois você não está sendo marcado pelo outro, de tal maneira que ele não consegue te escutar direito. Ele está se defendendo de você. Número 5. Respeite o fluxo: pedir, receber, dar e retribuir. Em geral, as conversas são trocas sociais que começam por uma demanda. Localizar o que alguém precisa, quer ou que uma situação simplesmente exige é o primeiro movimento que precisa ser respeitado. Falar é pedir, ainda que não saibamos o que estamos pedindo. Compreensão, atenção, dinheiro, amor, obediência, respeito. Tanto faz o que se está sendo pedido, mas é pelo pedido que a relação de fala é uma relação de troca. Pedir é um risco porque traz consigo efeitos do poder e da exposição de vulnerabilidade. Contudo, a arte da escuta envolve o passar da situação em que uns têm, os que dão, e outros que não, os que pedem, para a situação de compartilhamento. Pedir é potencialmente compartilhar o vazio, mas também aceitar que poderá receber um não. Compartilhar o que nos falta e o que temos ou teremos. Quem não consegue pedir, em geral, está demasiadamente dependente de experiências de possessão. Quem não consegue pedir terá dificuldade para escutar. Pedir é uma tarefa muito difícil para alguns e bastante fácil para outros. Mas, pensando bem, pedir é o início de uma sequência de trocas que nos liga ao outro. Pensamos, por exemplo, no exemplo anterior. A demanda é necessidade de segurança. O fato, o parceiro ou parceira foi viajar. Pois bem, o que você pediria para quem foi viajar no sentido de te ajudar a superar ou suportar a sua insegurança? Um telefonema? Uma lembrancinha, tipo, estive em Fortaleza e lembrei de você? Diante do pedido, cada qual terá que receber a mensagem. É isso que ensinamos às crianças, como pedir direito, com modos, no tempo certo. Mas o fato é que o pedido sempre demanda mais esclarecimentos. Ele exige tradução antes de ser sancionado e estabelecido como um pedido pertinente. O momento de tradução do pedido do outro, sem ferir nem submeter a língua na qual ele é formulado, é muito importante. A tradução pode ser feita em voz alta, como em estou entendendo que você me diz X, ou estou tomando sua colocação no sentido Y, ou pela manutenção do silêncio, que pede por vários esclarecimentos. Quando o pedido e a recepção foram suficientemente negociados, podemos então entrar no ato da doação. É o momento em que a troca é selada, o contrato é assinado ou o assunto é decidido. Ele poderia ter como legenda o dou minha palavra, ou prometo, ou ainda tudo aquilo que leva o casal de amantes até o pé da cama. Escutar é dar seu silêncio e atenção, assim como falar é dar palavras para o outro. Escutar é receber as palavras que o outro te envia, receber com cuidado e com rigor, como se recebem presentes, mas também como se recebem ordens ou uma carta que requer leitura.
e interpretação. Por fim, quando realmente escutamos alguém, isso nos coloca na situação de alguém que recebeu um presente. As palavras do outro são aquilo que muitos têm de mais precioso. No entanto, em geral, é dado mais valor aos objetos que circundam a troca de palavras. Por isso, para escutar alguém é preciso algum sentido de generosidade que nos coloque em gratidão pelo que recebemos. A retribuição é um tipo de dívida que não se dá entre um e outro, mas de ambos em relação à experiência partilhada. É por isso que muitas trocas se encerram com um agradecimento, tantas vezes feito de modo meramente formal ou vazio, mas ainda assim índice que a retribuição é a regra de fechamento de uma conversa. Muitas vezes retribuímos e retransmitindo o que recebemos, boas piadas, experiências familiares, lendas urbanas e também histórias engraçadas ou trágicas. Quem escuta se faz testemunha e portador de um patrimônio que, no fundo, poderia ser de todos nós e que alguns chamam de cultura, outros de memória coletiva e, em alguns casos, chegamos ao nível da arte. Inversamente, podemos pensar naquelas atitudes que contrariam leis simbólicas a seguir. Há aquele que retém as palavras para si, como um avarento que não quer dividir nada que lhe seja precioso. Há também aquele que só quer falar, que se arroga o direito à importância de se apossar da palavra e que, portanto, não deixa que aconteça a doação do tempo, da atenção e do cuidado, porque se comporta como se isso fosse uma obrigação ou um dever do outro. Há aqueles que se recusam a retribuir, por exemplo, os que são tratados com respeito e decoro, mas não são tratados com reciprocidade. Outro caso refere-se àqueles que encarnam a retribuição uma regra rígida demais. Por exemplo, se te conto uma intimidade, sinto que você está forçado a me contar uma intimidade sua. Se você não me participou de todos os detalhes, sinto que você está traindo nosso pacto. Número 6. Corra riscos, com cuidado. Escutar é uma atividade de risco. Quem quer ficar em um ambiente seguro e sob controle deveria se afastar das palavras alheias. De fato, é isso que muitos fazem, uma vez que a escuta compromete, cria equívocos e implicações. Fomos ensinados desde pequenos a não falar com estranhos. Quem visitou a Índia já ouviu um conselho que soa muito deselegante para os brasileiros. Nunca responda a qualquer um dos inúmeros vendedores ambulantes que trabalham nas cercanias dos grandes monumentos. Nem mesmo um não obrigado deve ser pronunciado, pois isso significa que você abriu conversações e que o tal sujeito pode segui-lo por 3 ou 4 quarteirões abaixando o preço ou pedindo explicações sobre por que o produto dele não é tão bom assim, ou, afinal, o que ele poderia te fazer de interessante ou que serviço ele poderia te prestar. Nunca se sabe o que virá quando se abre uma porta. Por isso é compreensível a atitude de bolha na qual indiretamente regulamos quem e o que queremos escutar e quem deve ficar de fora de nossos circuitos de escuta. Podemos nos sentir mais ou menos dependentes do outro a partir da economia de nossos pedidos, mas essa sensação de dependência não deveria interferir no sentimento de autonomia. Pelo contrário, pedir nos descoloca da posição de observador passivo para uma posição ativa, de autor comprometido. Isso só pode acontecer se o pedido sincero comportar uma negativa sincera. Confira se o quanto você se autoriza a pedir é compatível com o quanto se recusa você está disposto a aceitar. Essa regra vale para a progressão da intimidade em um relacionamento. Ofereça um pouco a mais ou um pouco a menos de intimidade do que o outro se propõe e, se está disposto a lançar-se num abismo escuro, esteja pronto para bater com a testa no chão. Escutar é um ato de coragem. Isso tem uma relação com o chamado de poder discricionário da linguagem, ou seja, quem determina o sentido da mensagem é quem a recebe, não quem a envia. Estamos relativamente livres para receber a mensagem do outro, facultando a quem escuta variar o ângulo e o que acento foi dado a essa recepção, privilegiando um aspecto ou outro do que foi dito. Quanto mais alternativas de percepção alguém tem, mais escutador se torna. Os que pouco escutam restringem-se a um ou dois ângulos, do tipo aprovar ou reprovar, exercendo assim de forma muito opressiva o poder de decisão do sentido da mensagem. Isso é crucial porque, para o bom escutador, importa abrir o sentido para a indeterminação produtiva, ou seja,
Nem o que eu quis dizer, nem o que você quis dizer, mas um terceiro sentido. O mundo, a experiência, as coisas em si, o que o inconsciente quis dizer. Precisamente porque se abriu o momento da dúvida, do espanto e do não saber que podemos pesquisar juntos para ver do que é feito o sentido daquele encontro. Atenção, pedido não é ordem. Aliás, esse é o sinônimo pior que pode haver para ser escutado, ou seja, ser obedecido. Quando o pedido é atendido, gera uma expectativa de retribuição, que novamente pode ou não ser atendida. Mas lembre-se, as coisas que mais queremos não devem ser perdidas ou pedidas, por exemplo, amor, respeito, confiança e autoridade. Elas são efeitos da relação e não devem ser postos na posição de causa ou condição. Se você pede para ser amado e o outro te dá flores, você nunca vai saber se as flores são um sinal de que ele livre e espontaneamente te ama ou está te obedecendo apenas porque você pediu. Se um professor grita na classe, exijam que respeitem minha autoridade. Ele está simplesmente declarando que não a tem. Mas se não pedimos e se não podemos pedir o que realmente importa, o meio para criar esses sentimentos sociais como respeito e autoridade é simplesmente oferecendo eles ao outro. Se você quer conquistar a confiança do outro, coloque-se em situações nas quais ele pode confiar em você. Jamais espere que a sua atitude de desconfiança ou o outro te responda de outra forma e não replicando em espelho a sua atitude. A tomada de risco na escuta diz respeito justamente a esse tipo de aposta que fazemos contra o estado de ânimo básico e funcional que comanda nossas trocas sociais mais comuns, e por isso elas são sentidas tão frequentemente como superficiais, pois elas foram feitas para transmitir segurança genérica para as trocas, principalmente as trocas econômicas. A coragem da escuta está em contrariar o que é esperado por um determinado contexto. Por exemplo, contrariar os sinais não verbais de me deixe em paz, contrariar a atitude de mantenha distância do chefe enfesado, contrariar a atitude de me deixe em paz do adolescente drenado por seu fone de ouvido. Naquela reunião onde todos estão lutando para fazer valer seu ponto, vender seu peixe ou impressionar o outro, um comentário fortuito que rompe com a rede de executivas e de expectativas, pode fazer toda a diferença entre ser escutado pelas palavras que você diz e ser escutado como reprodutor da posição ou papel que esse já espera de você, ou que você construi ou construa para si como um seu castelo defensivo. Quando pensamos em coragem, nos ocorre a virtude guerreira clássica e a situação de competição ou antagonismo. Contudo, existe uma forma de coragem, a qual poderíamos chamar de coragem cognitiva, aquela que nos faz correr o risco da vergonha ou da inadequação em torno de uma ideia ou opinião. Corajosos desse tipo devem dedicar-se a amelhar o bom repertório de informações, dados e sabedoria para que o risco tomado, por exemplo, quando se discute um assunto fora dos códigos que envolve, não seja apenas a tolice de quem desconhece o perigo. Número 7. Distinguir culpa, responsabilidade e implicação. Escutar é frequentemente uma atividade que se desenvolve em torno da procura das causas, da tomada de decisões ou da procura de respostas. Daí se depende que a estrutura mais geral da conversação está nas perguntas ou nas questões que nos movem a procurar o outro. Aristóteles dividia os discursos em três gêneros: o judiciário, o deliberativo ou político e os elegíacos ou de louvor. Nos três casos, há uma causa que organiza e orienta o diálogo, esteja ela no passado, no futuro ou no presente. No caso dos discursos políticos e judiciários, a orientação é para a disputa do antagonismo. No caso do discurso de louvor, ela é corabolativa. Podemos dizer que essa causa é a determinação da culpa no discurso judiciário, a distribuição de responsabilidade no discurso político e a escolha da implicação no discurso elegíaco. No caso do discurso político e do elegíaco, o sentido é para o que fazemos juntos, ao passo que no discurso judiciário é para os fatos do mundo e para as coisas. Implicação é um termo lógico que tem a ver com a consequência que damos às palavras. Responsabilidade é um termo jurídico relacionado ao nível de autonomia que dispomos para criar, seguir e justificar nossas regras de ação. Culpa é um termo moral ligado à violação de preceitos, ideias ou expectativas.
A implicação produz sujeitos e desejos, a responsabilidade produz compromissos e reparações. Já a culpa produz vítimas e carrascos, santos e vilões. Mas, com frequência, produzimos culpados unicamente para não nos perguntar sobre nosso nível de responsabilidade e nos contentamos com a responsabilidade jurídica ou moral, apenas para não confrontarmos nosso próprio desejo. A responsabilidade e a implicação acontecem em silêncio. A culpabilização e a denúncia são ruidosas, por isso exteriorizam em palavras o que não conseguimos conciliar com o silêncio em nós mesmos. Responsabilizar aponta para a solução, culpar aponta para o problema.